Olá, pessoal. Eu sou o professor Fernando Quiroga, professor desta universidade. Sou mestre e doutor em ciências pela Universidade Federal de São Paulo, a Unifesp, e professor dessa disciplina Educação e Saúde. Eu vou apresentar para vocês a ementa dessa disciplina e o que eu preparei para que a gente aprofunde ao longo deste curso em relação à leitura e em relação aos temas que nós vamos estudar. Então, a ementa dessa disciplina ela compreende a educação e a saúde como um campo interdisciplinar, né? Então, nós vamos estudar a intersecção, né, a interface que se estabelece entre esses dois campos. Depois disso, nós vamos estudar diálogos interdisciplinares, né, entre educação e saúde, desde os antecedentes históricos até os temas mais contemporâneos. E aí nós vamos já começar a desdobrar e começar a entrar em alguns temas específicos em que se dá esse cruzamento dessas duas áreas do conhecimento. Um desses primeiros problemas, portanto, que está presente na nossa ementa, os problemas de aprendizagem e as suas interfaces com a questão da saúde, né? Então, esse é o primeiro tópico. Depois, medicalização e problema de aprendizagem. Um outro tema também presente nas escolas, presente no debate científico da área, e que nos interessa aqui, sobretudo, porque vai ser um problema bastante que está em bastante ascensão, vamos dizer, um tema que é um fenômeno em expansão, pode-se dizer, um fenômeno que se configura como algo que deve ser olhado com um pouco mais de cuidado devido a essa intensa medicalização que está havendo em decorrência de problemas de aprendizagem. Um outro tema já clássico na educação, mas que até agora é um fenômeno também contemporâneo, que é o tema do fracasso escolar, como problema de saúde mental, que nada mais é do que compreender por que um aluno não consegue aprender, por que um aluno vai mal na escola, e por que este fato dele ir mal na escola ou não conseguir aprender é muitas vezes relacionado a um problema de saúde do indivíduo. Então, nós vamos compreender isso, buscar e dar entrada aí com alguns autores que nos permitem compreender um pouco melhor esse fenômeno. Um outro tema, TDAH e a cultura do déficit de atenção. Nós vamos compreender um pouco essa questão também, esse tema, que é um tema mais do que famoso, né, mais do que difundido atualmente e mais do que próximo de nossas vidas, ou seja, acho que todos nós conhecemos crianças hiperativas, crianças com déficit de atenção, e nós temos aí a perspectiva de compreender um pouco, aprofundar um pouco mais o nosso olhar sobre este assunto. Depois, o fenômeno do mal-estar ou síndrome de Burnout, né, que diz respeito à categoria profissional, né, ou seja, de quando os professores ali têm uma série de questionamentos, angústias, e muitas vezes acometidos com depressão, alcoolismo, etc., de tudo isso que se configura ou num cansaço, numa fadiga muito intensa, ou num mal-estar permanente diante das questões da carreira, e que, portanto, isso se estabelece aí uma relação com o campo da saúde. Esse é um outro tema. E depois a escolarização de crianças em ambiente hospitalar, né, um outro tema que está presente em nossa ementa. E, por último, a saúde e a inclusão escolar. Então, temas aí, nós temos aí uma constelação temática que não é total, né? Isso não esgota toda a discussão deste cruzamento de educação e saúde, mas que pelo menos nos oferece aí uma introdução com um viés um pouco mais de aprofundamento já perante alguns temas que dizem respeito a esta concepção interdisciplinar entre educação e saúde. Bom, essa disciplina ela está dividida em 6 blocos ou 6 eixos temáticos, né? São 6 temas que a compõem. Eu vou falar rapidinho, resumidamente, sobre cada um deles, depois comentar um pouco sobre o nosso processo de trabalho, avaliação, e encerrar. Então, o que acontece? O primeiro tema de nossos estudos é a educação e a saúde como campo interdisciplinar, né? Então, nós vamos fazer aí um esforço de leitura e de compreensão de como se dá este cruzamento entre essas duas áreas. No segundo momento, nós vamos estudar o TDAH, né? TDAH, perdão, e o déficit de atenção e hiperatividade, né? Buscando fazer algumas interlocuções
com o campo da filosofia, né? E aí, portanto, buscando fazer aí uma leitura um pouco mais profunda, também com a dimensão da cultura e o que a cultura tem a ver com essa questão toda do déficit de atenção e a hiperatividade. Como terceiro tópico, como terceiro eixo de estudo, aí nós vamos estudar o aluno problema e o fracasso, né? E o fracasso escolar, como eu já mencionei na ementa. Vamos fazer algumas leituras aí que nos permitam nos aproximar e aprofundar mais esse rótulo que nós muitas vezes damos aos alunos, né, como alunos problemas ou alunos que não aprendem, e buscar compreender de que modo isso estabelece uma relação com a saúde e por que muitas vezes esses alunos às vezes são considerados os únicos responsáveis pelo fato de não aprender. Vamos aí também fazer um esforço para compreender isso para além dos domínios meramente biológicos e fisiológicos. Como quarto eixo temático dessa disciplina, nós vamos estudar o mal-estar docente ou síndrome de Burnout, né? Buscando compreender, então, o que constitui este fenômeno que se chama mal-estar, da categoria de professores, quais são os fatores que estão relacionados a este fenômeno, que leva esse professor a sentir essa angústia, muitas vezes depressão, muitas vezes o abandono da própria carreira, ou muitas vezes uma fadiga intensa relacionada a um dia de trabalho, ou seja, um professor que chega depois de uma jornada de atuação em sala de aula extenuado, né, com uma fadiga muito intensa. O que significa isso e por que isso se constitui como um problema de saúde vinculada à profissão? Vamos estudar isso um pouco também. Como quinto eixo, nós vamos estudar a escolarização de crianças gravemente enfermas, né, escolarização em ambiente hospitalar, né, para alguns autores isso também se denomina como pedagogia hospitalar, né, ou o hospital na escola. Tem uma série de nomenclaturas aí sobre essa questão. Vamos estudar um pouco isso, vamos ver como essas crianças elas conseguem ter a sua continuidade escolar na forma do direito assegurada, mesmo quando elas se encontram numa situação totalmente adversa para seguirem os seus estudos na escola regular. Então, elas continuam tendo acesso à escola num local de tratamento, aí o hospital. Por último, nós vamos estudar o tema da inclusão, né, a questão das deficiências, e de como esse fenômeno está aí presente na educação como um debate ainda em construção, um debate ainda em aberto, né, que diz respeito tanto à formação de professores quanto à implementação da inclusão, não só como acessibilidade, mas como uma cultura de inclusão, dentre outros fatores aí relativos a este eixo aí, a este tópico de estudo, tá? Então são esses 6 pontos aí que compõem, né, a nossa constelação de temas, que eu acredito que, se ela não é suficiente para esgotar, para dar conta de todo o universo que a gente poderia trazer nessa disciplina, mas pelo menos ela nos permite já, né, desdobrar alguns temas que me parecem fundamentais para que a gente compreenda a conexão entre educação e saúde. Bom, o método de trabalho, né, via plataforma online, né, de modo remoto, nós temos aí as nossas ferramentas tradicionais, as nossas ferramentas que sempre acabam sendo incorporadas a esse sistema, como fóruns, questionários, né, diálogos, vídeos que a gente coloca, né, a gente sempre procura fazer algo muito próximo da vida do aluno que está do outro lado, para que isso seja uma coisa mais palpável, mais material possível, né? Então, nós vamos usar aí de todo o arsenal, vamos dizer, tecnológico que nós temos para que essa disciplina se torne, que essa disciplina se torne algo bacana para vocês que vão cursá-la. E como método de avaliação também é algo que não foge, né, muito da nossa rotina escolar, aí, algo que vocês estão habituados, né, que é o próprio processo educacional, né, a leitura dos textos, a apreciação deles, que se dá por meio de uma elaboração de uma resenha, a resposta de um questionário e elaboração de resumo, enfim, né, todas essas questões que vocês já estão mais do que habituados. Acho que não vai ter nenhum problema.
A única coisa que se pede, né, neste formato online é que o aluno frequente os tópicos, né, os módulos e faça as atividades porque por meio da sua por meio de sua execução dessas tarefas que ele obtém as presenças, né, a frequência dele e consegue aí completar o curso. Então eu espero que essa apresentação ela tenha sido razoável do ponto de vista de ter aí mostrado um pouco do que nós vamos ver, né? Nós temos aí um longo trabalho aí de leitura, né, desses textos, de uma biografia relativamente variada, mas muito rica. Eu procurei colocar aí o que há de mais contemporâneo do que vem sendo estudado, e espero que vocês se encontrem com saúde e bastante motivados para que a gente possa estudar juntos aí durante este curso. Um abraço a todos, até os próximos encontros. Até mais.